Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, RC, em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,30 metros, a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros, e após algum tempo as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles é... Bom, então o que nós temos aí? Que esse reservatório central, que é o maior, ele está completamente cheio. Ok. E aí ele está interligado, né, com os outros 4. Em cada ponto aqui, ó, existe um registro. Em cada cano que liga o grande, né, o reservatório principal, aos auxiliares, existe um registro. Esses registros são abertos e a água começa a fluir por gravidade e pelo princípio dos vasos comunicantes. A água começa a fluir e começa então, de certa maneira, a ir enchendo esses reservatórios menores. Ele vai encher até o momento em que as alturas dos níveis da água do principal se equivalha com o nível da água dos secundários. Aí, no caso, para de escoar água, né? Não vai acontecer, por exemplo, da água continuar descendo e transbordar aqui, ó, certo? Caso esse nível deste reservatório principal seja inferior a esse nível de transbordamento, tá certo? Então é isso que ele quer saber. Então ele quer saber quando que para de cessar a passagem de água, a transferência de água pela igualdade, pela equivalência das alturas atingidas aí entre os 5 reservatórios. Então basicamente é isso. Eu vou partir do princípio que quando eu saio de um início, né, que é isso aqui totalmente cheio, esse reservatório totalmente cheio, então ele tem um certo volume, e essa água começa a escoar. Quando parar, vamos supor que pare nessa situação aqui, ó. Vamos supor que pare nessa altura aqui. Ok, vamos supor que tenha parado aqui. Aí esse reservatório tenha ficado assim. Esse na mesma altura. Esse R4 também. Todos na mesma altura. Na mesma altura que eu posso inclusive aqui chamar, ó, de altura H. Aqui também é altura H. Aqui também é altura H. Nesse R1 aqui, ó, vou também fazer o mesmo detalhamento, tá? Fazer o mesmo detalhamento. Aqui é a altura H e esse aqui também, ó, altura H. Ok? Então aí, nesse momento, o que aconteceu? Parou de escoar a água. Certo? Então eu quero chegar nesse ponto aqui. Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui, ó. Olha só. Aqui. Eu quero chegar nesse ponto aqui, certo? Então todas as alturas estão iguais. Nesse momento, esses canos aqui, ó, que são os condutores de água, eles não estarão vazios como a figura. Eles estarão também cheios, ó. Então aqui eu também tenho que
completar, ó, com água. Ó, eles estarão também com água. Bom, agora que eu cheguei nesse ponto, eu preciso te mostrar que se eu somar esse volume aqui, ó, que eu vou chamar de volume 1, que é do reservatório 1, o volume 2, aqui é o 1, o 2 é lá em cima, aqui é o volume 2, aqui é o volume 3, e aqui o volume 4, se eu somar o volume V1 mais V2 mais V3 mais V4 mais o volume dos canos, eu vou pôr assim, ó, volume dos canos, se eu fizer essa soma, isso tem que resultar o volume inicial, ou seja, o volume total, que era o volume que estava antes em todo o reservatório, né? O líquido é o mesmo, ele só foi transferido de lugar. Então, essa aqui será a equação a partir da qual eu vou descobrir a altura. Então, somando esses volumes que eu tenho aqui dos reservatórios parcialmente cheios com o volume dos canos, e aqui ainda tem, ó, deixa eu diminuir aqui, e ainda tem mais a soma do volume, que eu vou chamar aqui de volume 5. Tá, que é esse volume que ficou aqui ainda, né? Então tem mais isso, eu não posso esquecer desse volume 5. Então, somando tudo isso, aí sim dá o volume total que eu tinha, que era o volume do cilindro cheio. Ok? Então, esse vai ser o princípio resolutivo. Então, eu vou começar agora a fazer os cálculos. Vou começar com o volume total. Então, o volume total é no cilindro grande. O cilindro grande, ele tem, vou colocar aqui as informações, ó. O volume, o reservatório de número, o reservatório C, que eu chamei volume 5 de reservatório C, que é o central. O volume dele é volume de cilindro, π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, o volume desse central, ele é igual, que é o volume total, né? É π vezes o raio dele, o raio é aqui, ó, raio interno 2 vezes 2 ao quadrado e vezes a altura 3,30. 3,3. Então, isso vai me dar um volume igual a π vezes 4 vezes 3,3. 3,3 vezes 4. 4 vezes 3, 12, 1. 4 vezes 3, 12, 1, 13. 13,2. Então, isso vai me dar um volume igual a 13,2 π. Então, esse aqui, ó, é o valor total de líquido que eu tenho de saída, quando ele estava completamente cheio. Ok? Bom, então, o volume, eu acabei fazendo aqui, né? O volume total eu acabei fazendo aqui, então não precisou fazer aqui, ó, certo? Então, esse é o volume total. Vou usar o espaço do lado e vou calcular o volume dos canos. Tá? Então, o volume de um cano, que seria aqui, ó, para depois botar na equação, né? Esse valor que eu encontrei, volume total, esse 13,2 π, ele já vai entrar aqui na minha equação, aqui, ó, 13,2 π, né? Então já vai entrar aqui, certo? Então, o volume de um cano de acesso, de um cano de ligação entre o grande e o pequeno. O cano também é um cilindro, então ele também tem a expressão de volume definida por π vezes raio ao quadrado vezes altura, volume de cilindro.
Então, esse volume do cano, de um cano, é dado por π, vezes o raio do π, o raio do cano, canos cilíndricos com, aqui tem que cuidar, que ele dá 0,10 metros de diâmetro. Então, significa que o raio ali do cano vai ser igual a 0,10 dividido por 2. Olha só, eu sei que é 0,05. Ah, professor, mas eu não sei. Então, olha só, 0,10 divide por 2. Tem que igualar as casas. Isso é o mesmo que 0,10 divide por 200. Porque aqui vai ficar duas casas. Então, eu tenho 10 por 200. Não dá para dividir, 100. Não dá para dividir ainda, 0. 1000 por 200 dá 5. 5 vezes 200 dá 1000, zerou. Então, é 0,05. Então, o raio do cano, vou botar aqui, ó, raio do cano é igual a 0,05. Pode deixar assim, ou pode colocar como fração 5 sobre 100. Eu vou usar assim. 0,05 ao quadrado vezes a altura do cano. A altura vai ser o comprimento dele, né? Porque ele está deitado, o cilindro está deitado. Ó, o cano está assim, ó. Para fazer a altura tem que imaginar esse cano de pé, né? Então o comprimento do cano aqui vai corresponder à sua própria altura. Então a altura aí é o comprimento do cano. O cano tem aqui, ó, 20 metros. Então a altura de 20 metros. Na mesma unidade, né? Metro e aqui metro. Tá fechando. Aí o volume desse um cano é π vezes 0,05 aqui, ó, ao quadrado é 0,05 vezes 0,05. Vou multiplicar só o número, 5 vezes 5, 25. E aí eu preciso de 4 casas. 2 aqui e 2 aqui. Já tenho 2, outra e outra. 2, já tenho 4 casas. Vai ficar 0,0025. Então, é 0,0025. Isso vezes 20. Volume igual a π vezes. Aqui eu posso fazer assim, ó, eu posso cortar esse zero e deslocar a vírgula para a direita, né? Porque eu divido aqui por 10 e multiplico esse outro da frente por 10. Então eu tenho 0,025 vezes 2. Volume de um cano vai ser π vezes. Aí 0,025 vezes 2. Vou para o rascunho aqui. 0,025 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Me vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 3 casas, 3 casas. 0,050 ou 0,05. Está na mesma. 0,05. Então, o volume aqui de um cano está dando 0,05 π. Ok? Mas aí são 4 canos, né? Então, aqui eu tenho 005, 005, 005, 005. Então, o volume aqui eu botei, o volume dos canos. Então, esse volume dos canos, vamos multiplicar aqui por 4. 4 vezes 5, 20, me vai 2. 4 vezes 0, 0 e 2, 2. 4 vezes 0, 0. Isso vai me dar aqui 0,20 π ou 0,2 π. Então, o volume dos 4 canos, multipliquei por 4, é igual a 0,2 π. Ó, então já tenho esse volume total calculado, já tenho o volume dos canos calculado, certo?
Agora tem que pensar nesses volumes aqui que são iguais entre si e esse volume 5 aqui, que é o que restou dentro do cilindro principal. Ok. Então aqui eu já tenho o volume dos canos também. Eu vou calcular agora o volume daqueles que tem o mesma altura aqui. Eu vou calcular esse aqui. Vou pegar o R1 como referência, tá? Então vou botar aqui, vou pegar o R1. Depois é só multiplicar por 4 também, porque R1, R2, R3 e R4 são iguais. Então R1 tem um volume, que é volume de cilindro também, né? Π vezes R ao quadrado vezes a altura. Então o volume que eu posso chamar de V1, esse V1 vai ser igual ao π vezes o raio dele. Aí o raio é o raio dos cilindros auxiliares, que ele tinha dado aqui, raios internos e altura 1,5. Essa altura aqui, ó, de 1,5 não importa, né? Não importa, o que importa é que o raio aqui é 1,5, 1,5. Por que aquela altura não importa, Sor? Porque eu não vou precisar calcular o volume dele inteiro. Eu preciso saber só o volume que fica aqui, né? O volume que entra de água nele através do princípio dos vasos comunicantes. Então aqui 1,5 ao quadrado vezes a altura. Bom, aí a altura é a altura que vai ficar aqui, que eu não sei, que é justamente o que eu quero descobrir. É aqui que aparece a altura. E aí eu tenho V1 igual 1,5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25, me vão 2. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. Aqui está errado. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Isso vai dar 5, 12, 1, 225. Como tem uma casa aqui e uma casa aqui, 2,25. Então aqui eu tenho π vezes 2,25 vezes H. Só para deixar mais bonitinho, ó. V1 é igual a 2,25 πH. Certo? Tá aí então o volume de um deles, que é esse aqui, ó. Certo? O V2 vai ser a mesma coisa, estão na mesma altura, tem o mesmo raio. O V3, mesma altura, mesmo raio. O V4, mesma altura, mesmo raio, que seria esse volume, esse e esse. Ok. Então falta só mais agora um cálculo de volume, que é o volume do volume 5 aqui, que eu chamei de volume 5. O volume que resta dentro do reservatório principal. Volume 5. Nota que também é um cilindro. Então, esse volume 5 é π vezes raio ao quadrado e vezes a altura. Esse volume 5 é igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio desse central nós usamos no cálculo aqui, lembra? Ó, o raio dele é 2 aqui, ó, quando ele estava cheio. Então o raio continua sendo o mesmo, né? O raio aqui vai continuar sendo 2. 2 ao quadrado. E aqui vezes o H. 2 ao quadrado é 4. Volume 5, então, vai ser 4πH. 4πH. Ok. Então, agora nós vamos montar a equação. Esse não consigo tirar aqui. Então, V1 é 2,25 πH. 2,25 πH.
mais V2, 2,25 πh, mais V3, que é igual 2,25 πh, mais V4 é o mesmo, 2,25 πh. Ah, senhor, mas não podia multiplicar por 4? Claro que eu podia, né? Por que tu não fez? Aqui faltou o H. Por que tu não fez? Eu não fiz para dar um efeito didático, né? Eu estou somando os 4 volumes aqui. Logicamente, que quando eu calculei 1, multiplicaria por 4. Tu pode fazer isso, certo? Estou fazendo didaticamente. Um volume mais o outro, mais o outro, mais o outro, mais os canos dá, e mais esse que sobra dá o total. Por isso que eu fiz assim por soma, tá? Então aqui mais agora o volume dos canos, aí os canos eu já multipliquei por 4, tá aqui o volume dos 4 canos é 0,2π, aí não tem o H, né? Porque a altura ali era uma outra altura, nada a ver com a altura da água. Isso deu 0,2π. Mais volume 5 eu calculei agora, deu 4πh. E isso é igual ao volume total, foi lá do início, 13,2π. Sem o H também, porque nós tínhamos a altura conhecida que ele estava cheio. Ok, agora é manipular isso. 2,25 πh, 2,5 πh, 2,5 πh e 2,5 πh realmente é 2,25 πh vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Com duas casas, 9,00, que é o mesmo que 9. Então aqui deu 9 πh. Olha como reduz bastante. 9 πh. Eu já poderia ter feito isso antes, né? Já poderia ter multiplicado por 4 antes. 9 πh. Mais 0,2π, bem devagar para tu entender. Eu já podia passar esse 0,2π para o outro lado, mas eu vou deixar aqui ainda. 0,2π mais 4πh, isso é igual a 13,2π. Bom, observa que esse 0,2π aqui, ele não tem o H. O que eu quero calcular é a altura, né? É o H. Eu quero deixar o H tudo de um lado. Então, esse 0,2π aqui, ele não tem H. Então, é interessante que eu tire ele daqui, faça falta a passagem, vindo para cá, ó, menos 0,2π. Então, é isso que eu vou fazer. Como meu espaço já está ficando pequeno aqui, eu vou fazer aqui do lado assim, ó. Fiquei com 9πh com mais 4πh. Dá para juntar isso. 9πh com mais 4πh. Isso vai dar 9 com 4, 13. 13πh. Igual. Esse 0,2π vem para cá menos. 13,2π menos 0,2π. Então, vou finalizar aqui, ó. Isso vai ficar 13πh igual 13,2 menos 0,2 dá exatamente 13. Então, aqui vai me dar 13π. Como eu quero isolar o H, olha só aqui, ó, eu quero isolar o H, eu vou tirar esse 13π que está multiplicando, como dividindo, né? Na falsa passagem. Então, a altura H vai ficar 13π divide por 13π. Corta π com π, 13 por 13 dá 1. E a altura, então, obtida, a altura em que cessa a transferência de líquido, é a altura igual a 1, né? 1 metro. Está aqui, então, a resposta da altura. A altura, então, igual a 1 metro, alternativa D. Uma questão muito bem feita, né? Muito bem realizada. Tu vê que
ele teve um cuidado, o organizador da questão teve um cuidado na hora da resposta, fechar exatamente 1 metro. Então ele mexeu nas alturas, aqui ele quebrou a altura interna de 1, botando 13,30, ele botou um raio 0,05, ele fez toda uma engenharia de produção da questão para que ela fechasse depois da igualdade da transferência de líquido pelo princípio de comunicação de vasos, para que ficasse dessa altura 1. Então, uma questão muito legal, né? Então, enquanto a gente vê por aí algumas questões não muito bem colocadas, não muito bem planejadas, essa merece o mérito aí de ser destacada, a questão bem interessante mesmo, bem realizada, ok? Um forte abraço a vocês, espero que essa resolução contribua no teu estudo e até a próxima.